Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Evangelho da noite de hoje, da Casa de Francisco. Eu me chamo Mila, sou trabalhadora da Casa de Francisco e hoje eu venho aqui para a gente estudar o Evangelho. Boa noite, Sandra, Cristina. Vocês estão sempre aqui presentes no Evangelho. Hoje a gente vai estudar sobre o capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. No item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Para a gente começar, eu vou ler um pouquinho aqui do trecho para que a gente possa debater um pouquinho sobre esse tema. Boa noite, Flavinho. Vamos aqui, iniciarmos esse evangelho, que a espiritualidade amiga que nos assiste possa estar aqui no meio de nós, nos lares de cada um, abençoando a todos, revigorando a cada um que assiste esse vídeo. Então, vamos falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Não faz senão fornecer um envoltório corporal, mas ele deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por seu afeto durante a vida terrena. Mas pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos também por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem no mesmo modo por seu antagonismo na terra, para lhe servir de provas. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão dos pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atraírem, se procurarem, se comprazerem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como vemos todos os dias, problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, item 13. A parentela, como aqui fala no Evangelho, nossa verdadeira parentela é a espiritual, não a consanguínea. Quando existem muitos espíritos que são afins, que não são da mesma família, mas que se comungam da mesma opinião, que têm a mesma afinidade, que vivem bem nessa reencarnação, são felizes juntos nessa e em outras. Porém, nós também temos laços consanguíneos. Nas nossas famílias podem nascer os espíritos afins também, que já são afins desde de reencarnações passadas, que se compartilham na mesma ideia de amores, de respeito, de companheirismo, de felicidade, de estar bem feliz ao lado do outro. Como nós temos famílias alegres, felizes, que a gente ao visitar bem, porque naquele lar os espíritos, além de serem familiares consanguineamente, são familiares em espíritos. Porém, há famílias, a maioria delas, há espíritos
que não são irmãos ainda em comunhão espiritual, mas que vieram, que são necessários ver na família consanguínea para que os laços eles possam serem mais próximos, possam aprender a se amarem. É na família que a gente consegue ser realmente quem a gente é, né? Na família consanguínea, a gente não usa máscaras, a gente simplesmente é o que somos, com as nossas qualidades, com nossos defeitos. E aí, onde estão as grandes provações, porque nas nossas famílias tem muitos espíritos que ainda não são afins a nós. E aí onde entram os choques de opiniões, né, choques de crenças, e aonde há muitas vezes a intolerância. E aí Deus nos dá a oportunidade por nossas escolhas, quando a gente decide que a gente vai vir em uma determinada família, é porque em uma outra reencarnação, muitas vezes a gente falhou com um pai, com uma mãe, com um determinado, com um irmão, e a gente pede para vir naquela família para que os nossos lares eles sejam mais apertados, que a gente possa realmente amar o outro, né, respeitando. E no momento em que nós vivemos hoje, gente, nunca passamos por tantas provações dentro das nossas famílias. No momento em que passamos hoje, a gente está mais próximo, convivendo mais com nossos familiares do que outrora. Que antes a gente saía para trabalhar, passava o dia fora, em contato com o outro, com até os familiares, né, espirituais, os amigos do trabalho. A gente passa muito mais tempo fora do que junto com a família. Só que agora, o tempo que vivemos está nos convidando a estar mais próximo dos nossos familiares. E é impressionante como o índice de violência, de separações, de briga entre os irmãos, de briga entre os pais, briga, né, entre os casais, estão maiores, né, pela falta de tolerância, de compreensão da limitação do outro, de saber entender que cada um tem o seu momento evolutivo, né? Tanto nós temos que aprender a compreender isso, né? Desenvolver a tolerância, o amor verdadeiro para com nossos familiares, tornando os espíritos de lares espirituais. Isso é importante nesse momento, a gente fazer essa reformulação íntima. Esse tempo ele está nos convidando a fazer o exercício do evangelho, de evangelho com Jesus. Porque está existindo muita também violência nos familiares, violências domésticas, né? Os maridos agredindo as esposas, os irmãos brigando entre si, os filhos brigando com os pais. É o momento de a gente parar, refletir e ver aonde que nós estamos errando e aonde a gente pode melhorar para que os nossos lares sejam um lar de luz. É chamar Jesus para estar no nosso lar, através do Evangelho no lar. Convidar, porque quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente convida Jesus para estar no nosso lar. A gente convida os bons espíritos para estarem no nosso lar. Pede para afastar aqueles que ali estão perturbando a paz no ambiente do lar. E cabe a gente o caminho. Jesus já diz, eu sou o caminho, a verdade e a luz. É com Jesus que a gente vai conseguir vencer essas diferenças. É com Jesus que a gente vai aprender a tolerar o outro. Quando a gente sair da linha, a gente se reconectar, encontrar com Jesus, a gente volta para o caminho novamente. É difícil. Eu sei que bem como é difícil. Mas a gente consegue, a gente tiver boa vontade, tiver respeito, entender o tempo evolutivo do outro, entender o nosso tempo também, que não somos perfeitos. Estamos aqui para poder aprender a nos amarmos, a nos tolerarmos,
para que a gente não perca essa reencarnação. Porque se a gente não aprender a amar aquele parente que está conosco, a gente vai, em outra reencarnação, pedir para vir novamente, porque nessa falhamos e não cumprimos com o que tínhamos que cumprir no relacionamento com os nossos familiares, com um amigo também, né? Então a gente precisa desse momento, dessa boa vontade da gente viver em paz, amar mais, né? Respeitar mais, ser tolerante, paciência sempre. É o que a gente precisa exercitar, né? Para poder a gente conseguir tornar esse laço não só consanguíneo, mas também espiritual. Porque os laços espirituais a gente já está resolvido, a gente já está bem com eles, não tem mais o que resolver, porque a companhia já nos faz bem, já nos faz feliz, já nos faz alegre. A gente quer sempre a companhia daqueles que a gente ama, daqueles que a gente tem afinidades, mas aqueles que a gente ainda não tem, é aí onde a gente precisa trabalhar para que a sua companhia, né, seja tão agradável quanto nós já temos com nossos lares espirituais. E eu queria ler uma passagem aqui, antes da gente terminar o Evangelho, que é do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, e é psicografado pelo Espírito Emmanuel, no item 156, que fala de parentes. E ele fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, ou seja, é nas ligações consanguíneas que a gente vai ter que vivenciar as leis divinas, impelidos pelas causas do passado e reunir-nos no presente, ou seja, viemos na consanguinidade para que a gente possa nos reunir hoje no presente o que a gente falhou no passado. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores. Fugir realmente é inútil, porque depois a gente vai ter que vir junto de novo. Que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos a liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando sacrifício. Contudo, embora necessitamos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência e com emplaustros dos desleixos. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando a paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar.
é que nos habilitaremos a servir com vitória, no amor alto das grandes experiências, né? Então ele vem dizendo aqui, compreensão, tolerância e bondade. A caridade começa dentro de casa, né, meus irmãos? Então aqui é uma mensagem linda para que a gente reflita no nosso dia a dia, para aqueles que estão passando algum momento tempestuoso em casa, né? Que esse evangelho possa ajudar de alguma forma. E que a gente, através desse evangelho, também possa ajudar um amigo que esteja passando por algum problema familiar. Então eu peço a Deus, a espiritualidade amiga que nos assiste, que assiste a casa de Francisco, que abençoe todos os lares do planeta Terra. Que todos nós juntos, em boas vibrações, em orações de amor, possamos, junto com Jesus, com Deus, com Maria Santíssima, os bons espíritos, de mãos dadas mentalmente, vibrarmos pelo nosso planeta Terra, por todos os lares, por todos aqueles que pedem auxílio nesse instante. E a todos vocês que estão assistindo o Evangelho, eu peço à equipe espiritual que banhe cada um com seu amor e a sua proteção. Paz e bens a todos e uma semana repleta de paz, de amor e de afinidades entre os familiares. Um beijo no coração de todos. A Duizinha está falando aqui, quando ajudamos alguém em suas dificuldades, exercitando a solidariedade, somos ajudados por seus benfeitores espirituais e exercitarem a gratidão. Exatamente, é isso mesmo, querida. É exercitar, sermos gratos por tudo. Um beijo e um abraço no coração de cada um. Paz e bem.